E aí, pessoal, tudo bem? Muito bom dia, boa noite, não sei que hora você está assistindo, mas mais uma vez seja muito bem-vindo aqui a mais um estudo. Demoramos um tempinho, mas voltamos para a gente finalizar o livro de Marcos. Fica o convite, se você não assistiu tudo ainda, assista os demais vídeos, assista a na verdade não, né? Leia, né? a, os textos que a gente postou sobre Marcos, sobre cada capítulo tem um texto, você pode conferir esse texto no Instagram, @filhosdaluz58 e também na descrição dos vídeos, tá bom? Então, assista com bastante calma, bem tranquilo, os vídeos de cada capítulo, leia os textos e estude o livro de Marcos, para que Deus fale com você. Então fica aqui já para antes de a gente começar a falar do capítulo 16, dá uma pausa no vídeo, faz a sua oração, faz aquilo que você quiser fazer, se prepare, pega a sua Bíblia, um lápis, um papel, uma caneta e venha para cá, porque vamos hoje comentar sobre Marcos capítulo 16, que é o último capítulo do livro de Marcos e é o capítulo que vai tratar ali justamente da ressurreição, do momento pós-ressurreição de Jesus. Então Jesus já havia morrido, já havia sido crucificado, já tinha morrido, tinha sido sepultado, e o capítulo 16 vai tratar do que aconteceu depois da ressurreição. Então, pausa aí e volta para cá para a gente poder estudar. O capítulo 16, ele, ele começa falando que Maria Madalena, Maria e Salomé foram até o túmulo para embalsamá-lo, né? Depois que passou o sábado. Isso é mais um indicativo de que mesmo depois de Cristo, as pessoas que conviviam com ele ah, continuavam guardando o sábado. Mas isso é um assunto que a gente discute em outro momento, que inclusive já foi discutido na nossa série sobre o sábado, dá uma conferida lá. Muito bem, então começa falando essas três mulheres, né, foram até o túmulo para embalsamá-lo e se preocupavam ali em tirar a pedra, porque era uma pedra muito pesada que ficava na frente do túmulo. E elas se preocupavam em tirar essa pedra, porque ela é muito pesada. Chegou lá, não tinha mais pedra nenhuma, não tinha mais corpo nenhum, só tinha um anjo sentado ali. E o anjo falou para ela: Jesus não está aqui, Jesus ressuscitou. Né? E, e, e dá uma olhada aí, o anjo fala, né? Olha aí, ele não estava aqui? Não está mais. Ele ressuscitou. Isso você lê aí do verso 1 até o verso 8, tá esse relato aí. E o anjo fala o seguinte para essas três mulheres: vão e digam aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Esse é o verso 7. Olha o verso 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E de fato Jesus havia dito que iria para a Galiléia depois de ressuscitar. O interessante nesse ponto é que o anjo fala para as mulheres falarem para os discípulos e para Pedro. Pedro não era discípulo? Era. Então por que Marcos ele fala dos discípulos e Pedro? Por que Marcos não inclui Pedro dentro desse grupo dos discípulos? Por um motivo lindo. Lindo. Para você poder compreender melhor esse motivo, assista especificamente o vídeo e leia o capítulo e leia o texto de Marcos capítulo 14. Leia Marcos capítulo 14 que você vai entender o quanto isso é bonito o que está escrito aqui. Discípulos e Pedro. Pedro havia negado. Essa altura do campeonato, eu imagino que Pedro estava arrasado. Pedro estava destruído porque ele havia negado o mestre. Pedro não estava em altas alegrias por dois motivos. Porque ele negou a Cristo
E segundo motivo, porque Cristo havia morrido. Então eu creio que Pedro estava arrasado, triste, chateado. E Marcos relata que o anjo falou o seguinte: fale para os discípulos e para Pedro. O que a gente pode tirar disso aqui? Uma mensagem muito bonita. Como quem diz, fale para Pedro. Sim, Pedro que negou, ele mesmo. Fale para ele que Cristo ressuscitou. Dê essa esperança para Pedro. Dê essa alegria para Pedro. Porque ele ainda tem chance. Leva essa boa notícia para Pedro. Porque ele tem chance de reverter a situação, digamos assim. Leva essa alegria para Pedro. Porque Pedro também terá a oportunidade de se arrepender e de consertar aquilo que o incomoda. Isso é lindo. Isso é lindo. Essa é a misericórdia. Essa é a graça de Deus. E o capítulo continua, né? As mulheres fogem com medo, né? Depois, do verso 9 até o verso 11, vemos que Jesus aparece para Maria Madalena. E aí, ela foi anunciar aos discípulos que havia visto a Cristo, né? Maria Madalena viu Jesus e foi falar com os discípulos para falar que Jesus havia ressuscitado. Quanto aos discípulos nessa hora, 2 pontos importantes. O verso 10 vai dizer que os discípulos estavam tristes e chorando. Ou seja, parece aqui que eles não entenderam muito bem o que Jesus tinha dito em João 14, 1 a 3. Em João 14, 1 a 3, Jesus falou justamente para que eles não se preocupassem, não ficassem angustiados. E o verso 10 de Marcos 16 vai dizer que eles estavam tristes e chorando. Mas tudo bem, são seres humanos e falhos e como nós somos. Depois, eles não acreditam. Não acreditam no que Maria fala. Não acreditam que ela viu Jesus, que ele havia ressuscitado. Então também eles também não entendiam, não digo que eles não confiavam, mas eles tinham uma certa dificuldade de crer. Eles tinham uma certa dificuldade de crer. O verso 12 e o verso 13 vai dizer que Jesus agora aparece para outros 2 discípulos, e esses 2 discípulos também vão falar com os outros discípulos, e de novo eles não acreditam. O que fala o verso 13. Então, 2 situações, os discípulos não acreditam no que eles ouviram, né? Mostrando essa dificuldade que os discípulos também possuíam, porque eles eram seres humanos. A partir do verso 14 até o verso 18, agora sim, Jesus de fato aparece para os discípulos. Jesus repreende os discípulos por conta dessa incredulidade que eles demonstraram. E o verso 16 nos traz um ensinamento muito importante. Jesus falou o seguinte: vai e prega o evangelho para o mundo. Evangelizem. Prega o evangelho para todo mundo. Aí o verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui a gente entende que crer é fundamental. É fundamental. A salvação, ela não está 100% ligada a batismo. Vem a pergunta: então quer dizer que eu posso ser salvo sem ser batizado? Resposta: sim, mas calma. Mas calma. Por que não ser batizado? Uma coisa é eu não poder ser batizado, como o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele aceitou a Cristo naquela hora. Mas ele não podia ser batizado por razões óbvias. Agora, se eu tenho oportunidade e eu não quero me batizar, aí eu tenho um problema. Lendo o texto 16, o verso 16, nós entendemos que o batismo é muito importante
E quando eu creio em Cristo e eu aceito a Cristo, o passo seguinte é o batismo. Eu devo me batizar. E talvez você que esteja assistindo aí sinta esse chamado. Talvez você tenha assistido os vídeos e Deus tem falado ao seu coração. Você tem se apaixonado por Jesus. Você crê em Jesus. Você aceita Jesus. Meu irmão, minha irmã, se batiza. Não importa o que as pessoas vão falar. Pense que você estará cumprindo o que Cristo pediu para que você fizesse. E daí que as pessoas vão te criticar? E daí para o que elas vão pensar? O teu nome estará escrito no livro da vida do Cordeiro. Dê esse passo. E nós estamos aqui para te ajudar no que você precisar. Se você precisar, fale conosco. Entre em contato. E vamos juntos nessa caminhada para o batismo e principalmente para o céu. Tá bom? Pensa nisso. Aceite o chamado de Deus. Para que a partir daí Ele faça grandes obras em você e através de você. Como diz o verso 17 e o verso 18. Que é ali o que o Espírito Santo faria através dos discípulos. Aceite a Cristo. Creia em Cristo. E se batize. Se batize. Se entregue. Porque Ele tem uma grande obra na tua vida. Lembre-se que Deus nos chama para sermos discípulos. Aceite a Cristo, se batize, creia, se batize, escolha ser um discípulo e alguém que faça discípulos. E para a gente fechar, fica a promessa do verso 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Deus promete estar conosco. Aceita essa caminhada. Vamos junto. Vamos junto. Você não está sozinho e nunca estará sozinho. Vamos orar? Oremos. Pai, obrigado pelo nosso estudo. Que o Senhor continue nos ensinando as tuas verdades. E essa pessoa que ouviu essa mensagem hoje e teve o coração tocado pelo Espírito Santo, ajude ela a se entregar, a crer, a se batizar, a ser discípulo, a fazer discípulos, lembrando que o Senhor está conosco. Por favor, nos ajude a crermos, a nos entregarmos e cumprirmos a obra que Cristo nos deu, pregar o Evangelho em toda parte. Que a nossa vida se resuma a isso. Em nome de Jesus, Senhor, nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Se cuida, fica com o Papai do Céu e acompanhe os nossos outros estudos, não só de Marcos, mas de outros temas também. Lembre-se, estamos aqui para juntos caminharmos para a eternidade. Que sejamos filhos da luz.